Olá a todos, está no ar o programa Fórum Legal. Hoje vamos falar sobre a 100ª Conferência da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e os temas que foram abordados nesta conferência. Confira aqui no Fórum Legal. Para falar sobre o assunto, o Dr. Rodrigo Rodrigues, advogado do Sintoresp e pós-graduado pela FGV. Olá, Dr. Rodrigo. Olá, doutora Andréa. Prazer em revê-lo no programa Fórum Legal. O prazer é todo meu. Dr. Rodrigo, recentemente você participou dessa 100ª Conferência da OIT em Genebra. Sim. O tema principal foi trabalho doméstico. E falava também da Convenção 189. O que significa isso? Na verdade, a criação da 100ª Conferência, como até pelo seu dado histórico, né, que demonstra que por 100 vezes os países se reuniram para tratar de temas sobre o direito do trabalho, foi escolhido o tema do trabalho doméstico como algo que, após a reunião entre trabalhadores, empresários e governo, sairia um documento que se denominou Convenção 189. A Convenção 189, ela nasceu da 100ª Conferência. E o que seria esse documento? Eles chamam de convenção. É um documento diria de força, mas não mas de um consenso internacional entre governo, entre empregadores e trabalhadores. É o que eles chamam de tripartismo, né? Uhum. E desse tripartismo nasce algo consensual que se denomina convenção. E por isso, desse documento, os países tendem a utilizá-los no seu ordenamento jurídico. Isso depende de cada país, de local onde ele vai ser aplicado. É muito peculiar aí a utilização dessa convenção nos países que vão utilizá-los, né, que vão ratificar. E no caso, no Brasil, qual o reflexo para o Brasil nessa questão do trabalho doméstico? Então, na verdade, o Brasil tem uma peculiaridade, eu diria, muito forte com relação à questão do trabalho doméstico no país. O Brasil, primeiro, o regime de abolição da escravidão no país é muito recente, é dado como o último país a abolir a escravidão no mundo, né? Ou o último ou o penúltimo. A gente ainda tem essa triste briga se a gente é o último ou o penúltimo a abolir a escravidão. Mas ocorre por ser tão tardio, a gente traz ainda resquícios muito fortes desse ambiente ainda escravocrata. Queira ou não queira, isso é muito presente. E o que se traz de tão presente é o trabalho doméstico. O trabalho doméstico no Brasil ainda tem tratamentos diferenciados. Uma empregada doméstica não tem 30 dias de férias, tem 20 dias. Ela é tratada como uma ama seca. Poderia ser tratada. E na questão, né, do fundo de garantia, por exemplo? Continua opcional? Então, aí o que acontece? Na verdade, a discussão ela se vai sob o ponto de vista de que o trabalhador não tem direitos. Quem dá os direitos são os empregadores. Quem decide são os empregadores. Então, essa facultatividade cabe ao empregador dar ou não, no caso do FGTS. No caso do INSS, não. No caso do INSS, é obrigatório o recolhimento. O registro também é obrigatório? É obrigatório. É obrigatório com o recolhimento do INSS. E naqueles casos que, por exemplo, o empregado doméstico fala assim, eu não quero ser registrado. Como que o empregador deve proceder? Eu entendo que, nesse caso, o empregador ele tem que optar por outro empregado doméstico. Não tem por que ficar
correndo um risco. Não, né? para ficar claro que... Sim, né? Na verdade... E até para o empregado doméstico, isso daí é um benefício, ele vai ter o recolhimento do INSS, Sim, poderá ter o fundo de garantia se for opcional. E assim, eu acho que a questão central dessa questão do trabalho doméstico e eu acho que esse é a principal questão que foi tratada na OIT, é a questão da informalidade. Na verdade, isso é que os países tentam fazer, é tirar da informalidade o trabalhador e colocar ele num ambiente propício de vantagens de um regime previdenciário, de seguridade social, onde, caso ele se acidente, ele tem lá tem as garantias que são dadas a ele contribui com isso para o regime de previdência social no país. Então, são todos esses benefícios que é dado à sociedade e a ele próprio. Então, por isso que esse talvez seja o principal alicerce aí, principal busca seja a retirada da informalidade para a formalidade desses trabalhadores. E é bom que ele entenda, que o empregado doméstico entenda essa importância de ser registrado, porque muitas vezes lá na frente tem aquele período que poderia contribuir para a aposentadoria e ele não sabe justificar. Isso não tem como justificar. Exatamente. Então é a importância. É importante. E assim, até onde o meu trabalho nunca foi dado às questões previdenciárias, mas durante algum tempo, antes das reformas que o Brasil teve que fazer nesse sentido, antes você utilizava como média para oferir a sua aposentadoria os 36 últimos salários. Uhum. E, então, não havia uma preocupação exatamente se você ganhava bem ou ganhava mal sobre aquele valor. Então, na verdade, a preocupação que você deveria ter é que você ganhasse efetivamente muito bem nos últimos 36 salários. Uhum. Hoje não, hoje a coisa é feita de uma forma muito mais ampla e aí levado em consideração toda uma questão de recolhimentos, né? E outro tema abordado também foi sobre a Seguridade Social. A questão da Seguridade Social e o pior, isso é um reflexo muito forte, inclusive começou a haver uma certa intransigência entre grupos, governo, trabalhadores e empregadores. Na verdade, principalmente pelos governos. Ocorre que a tese que se tem hoje no mundo, diante de uma crise global, ela está muito presente em razão da austeridade fiscal. O que quer dizer? Ou seja, não se pode gastar mais do que se tem. Os governos, eles têm essa possibilidade, né? E é uma tentação você gastar mais do que você tem. Os países têm, haja vista agora a crise nos Estados Unidos, na verdade, se tenta aumentar o teto da sua dívida pública, uhum, para que ele possa gastar mais e honrar até com seus, uhum, compromissos. Mas o que a OIT tentou preservar? O que tentaram fazer essa alteração? Na verdade, você dá condições de garantias aos trabalhadores, mas baseados numa austeridade fiscal. E isso fez com que houvesse uma certa intransigência entre países desenvolvidos, que hoje passam por uma crise, e os países subdesenvolvidos que estão crescendo, que crescem a cada ano. Brasil, Índia, China, uhum, são países que Rússia, que são dos BRICS, que são considerados países em desenvolvimento. Eles não aceitam isso, porque se eles condicionarem a sua previdência social a um regime de austeridade fiscal, eles automaticamente perderão. Ou também eles podem perder esse rumo da história, esse bonde do crescimento. Enquanto os países desenvolvidos que tiveram atos parecidos com os países em desenvolvimento, que não preservavam a austeridade fiscal, hoje passam por uma crise. E para equilibrar essa balança comercial, eles estavam forçando uma mudança. Uhum. E aí houve uma certa intransigência entre os atores dessa parte lá na Seguridade Social. Mas foi muito interessante, uma atuação destacada dos brasileiros nesse caso, principalmente Sebastião Soares, presidente da Nova Central. Ele teve um papel atuante e as reuniões eram extremamente cansativas, começavam às 9h, terminavam às 9h da noite.
Então, muito difícil. Doutor, e sobre o trabalho infantil? O trabalho infantil é um tema recorrente na OIT. O trabalho infantil, ele tem na sua essência, na verdade, a OIT ela se mistura ao trabalho infantil. E, para quem não sabe, e aqui vale como dado histórico, até mesmo no Brasil, em 1906, por exemplo, era comum crianças entrarem 6 horas da tarde para trabalhar e saírem 5 horas da manhã das fábricas. E agora, crianças que nós estamos falando são crianças de 14 anos. Nós estamos falando de crianças de 6, 7, 8, 9 anos. Então, a realidade que nós tínhamos no começo do século XX, para a realidade que nós temos hoje, de um regime, de um Estado que procura minimizar os efeitos do trabalho nas crianças, é muito diferente. Mas é muito diferente em países que procuram resolver esses problemas. Mas em outros lugares do mundo mais inóspitos, você tem o trabalho infantil de uma forma muito presente. Brasil, aqui no Brasil? Então, no Brasil, a gente vem caminhando. A minha vontade é dizer que o Brasil pouco faz pelo trabalho infantil, mas não. Ele vem caminhando na questão... o que o Brasil ele peca, na verdade, é em cuidar das suas crianças. O Estado brasileiro ele deixa de cuidar das suas crianças. Dizer que o trabalho infantil não foi combatido, não. No Brasil ainda há uma certa... A gente vê muitas campanhas. Há muitas campanhas, há um interesse em diminuir, em acabar com o trabalho infantil. Mas o que não se faz, na verdade, são políticas públicas para que deem efetivamente educação, que é o que precisa para essas crianças. Esse é o problema. O Brasil ainda, nesse sentido, ele é terrível. A sua atuação é pífia, eu diria, do Estado brasileiro. Mas em termos de tentativas da sociedade civil e de tantos outros atores, eles tentam inibir, sim, o trabalho infantil. Mas é complicado e é um tema, e desculpa, né, é um tema complexo, não é um tema simples como a gente imagina. Isso não é aquele argumento que se dá, que é muito comum, o senso comum de dizer, é melhor estar trabalhando do que na rua, roubando. Isso é uma falácia. Isso interessa somente a quem ganha dinheiro. Melhor estar trabalhando que nas drogas. Isso só ganha isso é um tema, isso é um argumento de quem ganha dinheiro com o trabalho infantil. Na verdade, isso não é romancismo, não é uma ideia utópica, mas é o pai quem deve ganhar bem para dar condições para o seu filho estudar dignamente. É o futuro do nosso país. Exatamente. Na verdade, e se não tiver... pior... quando nós falamos do regime dos escravocados no começo do programa, se reflete também nas crianças. Isso era usual no começo, após a abolição, as crianças se perderem. Você ter pessoas altamente capacitadas e pessoas altamente sem nenhum tipo de inseridas numa sociedade civilizada, ainda presentes nas selvagerias, numa barbárie. Mas até nisso é presente a nossa história, né? Ainda essa questão do regime escravocrata. Mas isso é muito complexo, acho que não cabe nem a nós. Doutor Rodrigo, infelizmente não temos mais tempo, mas obrigada pela sua presença aqui no Fórum Legal. O prazer é todo meu e sempre que precisar estou à disposição. Chegamos ao final do programa Fórum Legal.
Hoje o tema foi a 100ª conferência da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Dúvidas? Mande para o nosso e-mail programa@sintoresp.com.br. Quer rever este programa? Acesse o site www.sintoresp.com.br e não se esqueça que todos os nossos programas estão disponíveis na nossa página no YouTube, www.youtube.com/user Sintoresp. Obrigada pela sua companhia e até mais.